Você se sente um bom soldado em meio à guerra, em meio à peleja que é viver? Olha, a caminhada cristã tem muitos desafios e a Bíblia fala como aquele que serve a Deus. A Bíblia classifica ele como um soldado. A Bíblia faz diversas referências do cristão comparado ao bom soldado de Cristo. O que mais falou acerca deste assunto foi o apóstolo Paulo. Você pode conferir isso na primeira carta a Timóteo 6:12, também na segunda carta a Timóteo 4:7, Filipenses 2:25, Efésios 6:10. Ou seja, lamentavelmente, muitos cristãos não se deram conta de que são cristãos no exército de Cristo. Pois é, olha, ao considerar estas características, nós podemos refletir quanto à nossa vida como cristãos e façamos uma pergunta: tenho estas características em minha vida? Se não, falta algo. Olha, amados, se nós formos nos comparar aos cristãos do passado, que eles não só mudaram as suas vestes, não só mudaram o seu comportamento, não só mudaram o seu linguajar, mas se entregaram de corpo e alma para o trabalho, o serviço de Cristo. Eu estava acompanhando esses dias um documentário que fala sobre a perseguição dos cristãos naqueles países fechados para o Evangelho, especialmente na China. Olha, amados, inclusive de relatos de até agora, o ano recente de 2014. Pessoas que são perseguidas. Os cristãos que não têm o direito de culto se reúnem na casa de um, outro dia na casa de outro, quando não no meio das matas, das florestas, para se reunir, para ler e meditar e trocar experiência baseado no que Cristo ensinou. Essas pessoas não só se desfazem de um comportamento, mas ele se reveste de uma atitude cristã invejável para nós. Portanto, amados, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós possamos lembrar daqueles que não só mudaram uma coisa pequena, mas tiveram a vida totalmente mudada por amor ao Evangelho de Cristo. Sabemos que nós temos um adversário. Nosso adversário não são pessoas. Nosso adversário é o inimigo de Deus, é o diabo. É contra este que temos que combater. Eu estava falando essa semana ali na classe do discipulado, na congregação do Parque Fênix 1, onde eu congrego aqui em Garanhuns, e estávamos falando exatamente sobre a questão do pecado, a questão da santificação, o que é o pecado, e os tipos de mortes, o que é santificação no original da palavra. Na verdade é separação do mundo, porque nós vivemos em meio ao mundo, nós nos alimentamos, nós precisamos nos deslocar, nós trabalhamos, estudamos, ou seja, mas a Bíblia fala da santificação. E o que é santificação? É separar-se das práticas do mal, é não deixar as coisas de Deus em troca das coisas do mundo. Pois é, santificação é uma atitude, é uma escolha. Aquele que crê, que recebeu, que foi resgatado pelo Evangelho de Cristo, jamais deve menosprezar a santificação, que na verdade nada mais, nada menos que a separação do mundo. Quando aceitamos a Cristo, nós devemos carregar em nossos ombros as virtudes de Cristo. Porque se não fizermos isso, não houve remissão, não houve transformação, não houve nascimento. Tudo bem,
Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, mas o amor de Deus nos garante a sua proteção. Eu estava esses dias fazendo um determinado resumo de uma poesia que fala sobre José, muito conhecida por sinal. Essa letra é de Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema, amados, fala da tristeza de uma pessoa que não tem nada. Fala da tristeza de uma pessoa que não tem sequer um amor para compartilhar um momento de intimidade. Mostra o sentimento de abandono e solidão da pessoa em meio a uma cidade grande. Fala da falta de esperança e a sensação que tudo está perdido na vida. Nada tem sentido, nada tem sabor, ou seja, não há nenhuma direção a tomar. E ele reforça a ideia de vazio, ausência, carência de tudo, sem mulher, sem carinho. Diz que ele não pode fazer o que gosta. Na letra, o autor diz que ele não pode nem cuspir, ou seja, isso fala do impedimento de liberdade que aquela pessoa estava vivendo naquele lugar. Ou seja, como se estivesse sendo vigiado o tempo todo, sem liberdade para fazer o que tem vontade. O desespero e a realidade não chega, nem mesmo tem a capacidade de sonhar. Ele não tem esperança. Não tem esperança de um recomeço. Para ele, tudo acabou. Ele quer fugir, mas não pode. Como se o tempo tivesse acabado com todas as coisas. Nada restou, nada sobrou. Apenas a pergunta incansável: e agora, José? Olha, ele não encontra solução. Ele demonstra um desencanto com a vida. Não tem propósito, saída, lugar no mundo. Ele quer morrer no mar. Mas ele diz, o mar secou. E ele é obrigado a viver. Já não consegue voltar ao lugar de origem quando ele diz, Minas não há mais. José, e agora? Nem o passado é mais refúgio para ele. Nem mesmo a morte e a solidão. Mas você não morre. Sabe por quê? Ele diz, você é duro, José. Com isso, mostra o reconhecimento da força, a resiliência em meio ao caos. Quando eu falo resiliência, é o poder de renascer, o poder de sobreviver, o poder de buscar força em si, sem apoio de ninguém. Não tem como fugir, ele não tem nem cavalo. Ainda assim, ele marcha, ele segue, mesmo sem saber para onde vai. Ele busca força no próprio corpo, cantando consigo mesmo. Mesmo sem saber para onde ir, ele segue, sobrevive, resiste. Foi um pequeno resumo da poesia José. Olha, amados, e nós percebemos que com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, por vezes nós somos este José da história. Quando buscamos forças e não há, pedimos até para morrer, mas percebemos que nós não somos senhores do nosso tempo. Deixa eu falar diretamente para você. Essa letra, esse resumo pode ser um histórico de sua vida.
Ou quem sabe você já passou por isso. Quem sabe você já viveu isso. Eu estava conversando recente com um amigo e ele falou que enfrentou uma tristeza difícil, uma separação na sua vida, no seu casamento, com ameaça até de ser preso. Vejam só, aquela pessoa que antes dividia carinho agora estava querendo colocar aquela pessoa atrás das grades, preso. Já pensou? Até que ponto chega o ser humano? Quando busca o seu desejo, os seus impulsos, a sua vontade, quando na verdade nós vivemos em uma coletividade. Imagina em um relacionamento. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus a este mundo. E Jesus, mesmo sendo Deus, isso está em Filipenses capítulo 2, diz que ele, sendo Deus, não teve orgulho de ser igual a Deus. E percebemos que muitas pessoas se perdem no caminho, porque tomam para si uma atitude de orgulho, buscar apenas os seus interesses. Quando o próprio Jesus diz, olha, faça com que a outra pessoa seja mais importante que você. E se essa mesma pessoa fizer o mesmo, vai haver uma reciprocidade e ambos vão viver para si, um cuidar do outro. Sabe por quê? A nossa vida é tão breve. E qual é o capítulo que eu estou escrevendo hoje na vida de alguém? Qual a coisa marcante que eu estou fazendo na vida do meu filho, da minha filha, da minha família? O que eu estou fazendo? O que eu estou marcando? Será que as minhas atitudes vão servir de regozijo e para que muitos peguem isso e sirva de espelho, de modelo? De vitória ou de derrota? De tristeza ou de alegria? De felicidade ou de decepção? Somos todos os dias o José da história. Somos todo dia o José. Tristeza, decepção e amanhã seremos só lembranças. Sabe por quê? Porque muitos buscam ser tanta coisa. Mas deixa eu te dizer algo. O chão que nós pisamos hoje, um dia será o nosso teto. É para que possamos refletir na mediocridade, na pequenez, na insignificância que é a nossa vida. Claro que para Deus somos importantes. Claro que para alguém nós somos importantes. Mas nunca eu devo achar que sou importante a ponto de humilhar, de pisar e de fazer escolhas que vai machucar, ferir. Que possamos viver em humildade. Está aí, finalizando mais um ano de tantas decepções, né? Um ano de tanta coisa que aconteceu com esta pandemia, tantas pessoas desempregadas, inclusive eu, tantos casamentos que terminaram, tantas atitudes que foram tomadas. Tudo bem, eu fiz uma certa vez uma publicação no Facebook que a pergunta era o seguinte: chegar em casa, sentar, pegar uma xícara de café e de repente você está só. Isso é solidão ou liberdade? Em muitos casos é solidão. Em muitos casos é liberdade. Mas olha, nós como seres humanos temos que estar prontos. E já apareceu uma cabecinha perdindo. Deixa eu só fechar o raciocínio. Melhor ficar lá no meu Não, fica cantinho. aqui. Não! Nós como seres humanos. Deixa eu ficar no meu cantinho de Nós leitura. como seres... Deixa eu ficar no meu Só cantinho. se dá um beijo. Te amo.
Muito obrigada. Tenha um bom dia. Passe bem. Passei bem nas provas, né? E na verdade, eu estou de férias e passei pro 4º ano. Pois bem, como estava Já dizendo. com uma diversão já apareceu. Como estava dizendo. Nossa vida. Hoje estou aqui falando com você. Né? Ó, tô até bonitinho hoje. Tá nada. Que é isso, Sofia? Magoou. Magoei. Pois é. Hoje, agora, pode ser meu último minuto, meu último segundo. Agora, pode ser meu último momento. Mas que possamos aproveitar este último momento e dizer que para a sua vida ainda tem solução. Para a sua vida ainda há esperança. Porque para mim houve esperança, para mim houve solução, para minha vida houve esperança. No meu pior momento eu clamava por Jesus. E ainda hoje clamo. No meu momento de dor, de desilusão, de desespero, quando eu enfrentei uma tragédia tamanha, mas eu busquei forças em Deus. Você já imaginou quando chega determinadas notícias e depois a ficha cai e você percebe que juntou tanto tempo em um saco furado e você percebe que a intensidade do amor que você dava não era o mesmo que você recebia? E de repente só resta você e as paredes de sua casa para te consolar. Olha, se não for Jesus nesta hora, nós como seres humanos é difícil de suportar. Por isso que eu disse, nós somos os Josés de hoje. Quando diz, e agora? Quer morrer? Mas morrer não pode. Quer voltar para a cidade? Mas não há passado que o console. Quer um aconchego, um carinho, um abraço, com sentimento e com amor, mas nem isso tem. Mas ele é duro e ele tem que marchar. Ele vai seguir, sem saber para onde, mas ele vai seguir. É você. Hoje nós temos um destino, nós temos um caminho. O caminho é Jesus. A força que você precisa está dentro de você, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, que me deu força e hoje estou aqui, e te dá força para você seguir. Receba um abraço do seu amigo e irmão Joás Herculano. Como eu estava dizendo, estamos prestes ao findar de um ano, de tantas decepções, de tantas marcas profundas que deixou ao longo deste ano. Mas ainda há uma esperança para você. Eu gosto muito de repetir esta frase e agora eu vou repetir. É provável que vai servir para você. Lembre-se, você ainda é o sonho da vida de alguém. Você é motivo de oração da vida de alguém. Portanto, erga, marche, vá adiante. O alvo é Cristo, o destino é o céu. Um abraço, que Deus te ajude. Seu irmão e amigo Joás Herculano. Tchau, tchau, gente! Beijo, Sofia.